Então, nessa ação penal 501-23-3104, depoimento do senhor Marcos Pereira Berti. Senhor Marcos, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo, senhor. Eu vou advertir o senhor por força de lei que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? A informação passada pelo Ministério Público é que ele ingressa num acordo de leniência, então? Isso, excelente. Relativamente ao crime de cartel, isso? Exato, excelente. Normalmente, quando o senhor é inquirido como testemunha, se forem indagadas questões relativas a fatos que possam incriminá-lo, o senhor não é obrigado a responder. Tendo o senhor ingressado, porém, nesse acordo de leniência, em princípio, o senhor tem o compromisso de responder as questões que foram colocadas, certo? De acordo. Então, as perguntas do Ministério Público. Obrigado, senhor. Boa tarde, senhor Marcos Berti. Boa tarde. Eu gostaria que o senhor narrasse para nós sucintamente a sua atuação depois que tornou-se diretor comercial da CETAL. Sim, eu entrei na CETAL em fim de 2002 e entrei como diretor comercial. Ainda era CETAL. Em 2005 a CETAL mudou de nome para SOG, que passou por um período muito complicado de financeiro, e desde então eu estou na SOG até 2012, que foi criada a Torre CETAL Engenharia Empreendimentos. Uhum. E nessa posição, enquanto diretor comercial, quais eram as suas principais funções, especificamente no que diz respeito aos contratos da SOG e depois CETAL, da CETAL e depois SOG com a Petrobras, desculpa? Sim, as funções eram de executar junto com o pessoal de estimativa as propostas e relacionamento com o cliente. Essas são as funções. Relacionamento com o cliente? Sim, com a Petrobras. Certo. Porque nessa época o principal, acho que o único cliente da CETAL era a Petrobras. Nessa época que o senhor se refere, 2005? De 2005 para frente era basicamente Petrobras. Correto. O senhor, no âmbito da sua colaboração enquanto executivo que aderiu ao acordo de leniência da CETAL, o senhor mencionou ter participado de reuniões nas quais se ajustavam interesses de empreiteiras que disputavam certames da Petrobras. O senhor poderia nos narrar, em linhas gerais, como isso aconteceu, como o senhor começou a participar dessas reuniões e os detalhes sobre elas? Isso. Eu comecei a participar dessas reuniões a partir de final de 2005, ou princípio de 2006, que o Augusto Mendonça me levou numa reunião onde estavam algumas representantes de empreiteiras, que nessas reuniões eram discutidas as obras da Petrobras e acertadas algumas obras que, quando possível, acertava algumas obras para algumas das empresas. O que o senhor acertavam? Não, o acerto é, como naquele tempo eu acho que tinha muito pouca empresa com capacidade para executar as obras da Petrobras, as 9 empresas que estavam naquela reunião inicial de 2006, por aí, eram as empresas que eram convidadas pela Petrobras. Então, faziam-se acertos com relação a algumas propostas. Divisão de obras. Divisão de obras, Uhum. Se estabeleciam pactos de não concorrência ali. Isso. Quais empresas participavam nesse período das reuniões, em 2005? Era Odebrecht, Andrade, Camargo. Odebrecht, Andrade, Camargo, a Mendes Júnior, CETAL, MPE, Promon e... deixa eu me lembrar aqui. Odebrecht, Camargo, Mendes Júnior, Andrade. O senhor citou mais duas no seu termo
de colaboração que instrui a que denúncia, coloquei, se o senhor pudesse confirmar, o TC e a Tequinte? Isso, o TC e Tequinte. Quem representava a empresa Mendes Júnior nesse período nas reuniões? Nesse período era o Vilaça. Alberto Vilaça. E nesse período, em 2005, se discutiu preferências dessas empreiteiras em quais projetos da Petrobras, especificamente refinarias? O senhor recorda? Não, o que eu me recordo dessa fase aí é que foi discutido, quer dizer, para a gente, né, foi discutido o projeto da Repar e da Replan. O HDS da Replan, 2 HDS da Replan e as interligações da Repar. Foram os 2 contratos que foram decididos, quer dizer, que a preferência ficou com a Repar com a Cetal e a Replan com a Mendes Júnior. E daí houve um consórcio entre essas... Isso, a gente fez um consórcio porque as empresas eram grandes, os projetos eram grandes, a gente fez consórcio entre Mendes Júnior, MPE e Cetal, para as 2 obras. A MPE também participava dessas reuniões? Participava. Quem representava a MPE? Na época acho que era o Mário Aurélio. E o que ficou estabelecido em relação a essas obras? A Cetal e respectivamente a Cetal e a Mendes Júnior estabeleceram as prioridades na Repar e na Replan, e ficou estabelecido em relação às outras empreiteiras que participavam quais forneceriam propostas ou quais deixariam de fornecer propostas. O senhor recorda sobre isso? O que acontecia depois, como tinham essas empresas, a gente normalmente conversavam com as empresas para ver se elas queriam fazer cobertura. E algumas, nesse caso, fizeram cobertura para a Cetal na Repar. Tá. Eu gostaria que o senhor nos relatasse de que forma ocorriam essas coberturas, essas propostas de cobertura. Na Repar, especificamente, consta como outros consórcios que apresentaram propostas, o consórcio Coros, né, formado pela Odebrecht, o TC e o OAS, e o consórcio Queiroz Galvão e IESA. Certo. O que aconteceu? Esses 2 consórcios apresentaram cobertura, no caso? Exato. A Odebrecht, por exemplo, ela realmente fez essa proposta quase que completa. Eu acho que talvez ela tivesse alguma esperança de ganhar essa obra de alguma forma, mas ela fez a proposta também completa como nós fizemos. E a Queiroz eu não sei dizer, eu só sei que eles cumpriram o que estava acertado de fazer uma cobertura para Cetal. E depois de estabelecida a preferência, como o senhor colocou, a Cetal nessa obra, se entabulavam reuniões específicas entre a Cetal e as suas consorciadas MPE e Mendes Júnior com as demais que forneceriam essas propostas de coberturas? Havia? Não precisava. Não. E como que as demais saberiam o valor a oferecer? Então, no final era informado às 2 o valor que elas deveriam entrar. Era passado para as empresas de cobertura qual valor elas deveriam entrar. Às vezes até se discutia, a empresa falava, eu não concordo com esse valor, às vezes se discutia isso, mas nesse caso foi apresentado os valores que os consórcios eu acho que sim, E isso era apresentado de que forma? Presencial, por e-mail, telefone? Às vezes você se encontrava, às vezes normalmente você mandava um portador com o valor, entendeu? E no certame referente à Replan, o consórcio CMMS, como que aconteceu? A Replan não tem muita informação, porque quem fez, o líder era a Mendes Júnior, então ela tomava mais conta disso do que nós, entendeu? Então eu não me lembro nem inclusive quem é que fez a proposta de cobertura. Mas
aconteceu da mesma forma, teve cobertura. E a Petrobras costumava chamar mais de 15 empresas, no caso da Repar chamou 18 empresas. As demais que integravam o grupo se comprometiam a não oferecer propostas competitivas também, não apresentar lanche? Não, porque quando foi definido isso, ainda eram só 9 empresas. Uhum. E aí no 2006 já tinham 15 empresas no certame. E aí das 15 empresas, elas participaram, não participando elas não entregaram propostas, né? Então propostas só tinha as 3 nossas. Quando elas integraram o grupo de empreiteiras, então elas se comprometeram a Elas não se comprometeram, porque eu inclusive não lembrava que tinha 18 empresas convidadas. Né? Uhum. E os representantes da Mendes Júnior e da NPE, no caso, continuaram os mesmos nas reuniões, depois do aumento do número de empreiteiras? Continuou, a Mendes Júnior continuou com Vilaça e a MPE, porque depois que entraram mais empresas, as pessoas, vamos dizer, mais os dirigentes das empresas passaram a não mais frequentar as reuniões. A partir de 2008, por aí, só foram os diretores, não tinha nenhum presidente, nenhuma pessoa assim mais relevante nessas reuniões. O senhor participou dessas reuniões até quando? Até 2011 que acabaram, né? Eu vou pedir para o senhor falar um pouco mais alto, tá? Porque a sala é grande e várias pessoas. O senhor pode virar mais à frente. Não precisa olhar para o Ministério. Isso, porque é gravado. E para ouvir, não tem necessidade de tá bom. nada de errado em olhar o Ministério Público e tal, mas não tem necessidade de virar, certo? Tá bom. Uhum. E a periodicidade dessas reuniões, senhor Betti? A periodicidade variava no começo aí de 2006 aí até 2007, eu acho que era assim a cada 2 meses por aí. E quando tinha muita obra, aí a periodicidade era quase mensal. Chegava numa reunião, marcava já a reunião do próximo mês, mas isso foi em 2009 por aí, que teve bastante mais reuniões. Além da Repar e da Replan, quais outros grandes projetos da Petrobras foram discutidos nessas reuniões? Que o senhor recorda? Olha, a gente, dependendo da lista da Petrobras, a gente discutia vários projetos. Muitos projetos não deram, a gente não conseguia fechar, né? Mas eu não me lembro, assim, eu lembro muito bem desses 2 que a gente participou. Mas, por exemplo, Comperj. No Comperj, o Comperj a gente não participou muito, né? O Comperj a gente já estava com a carteira, a gente estava com esses 2 projetos grandes, então a gente não participou muito do Comperj. Renest não fizemos, a Cetal não participou do Renest. Porque essa não participação na Renest era de certa forma ajustada também Não era, porque também depende do tamanho da empresa. A empresa também não dá para você participar de tudo quanto é proposta, e a gente já estava com 2 projetos bem grandes em execução. Aqui, gostaria que o senhor mencionasse se, por exemplo, outros executivos da Mendes Júnior, também denunciados aqui, participavam dessas reuniões. Por exemplo, Sérgio Cunha Mendes. Não, nunca tive reunião com o Sérgio, nunca vi Rogério Cunha de Oliveira. O Rogério participou de algumas reuniões em 2011. Uhum. E o senhor Ângelo Mendes? Não, nunca vi. E com relação a OAS, o senhor recorda os executivos que participavam das reuniões do cartel? Quem participava mais da OAS era o Henrique Federici. Uhum. Henrique o quê? Federici. O senhor Agenor Medeiros? O Agenor, eu não me recordo, mas eu acho que o Agenor só foi, o que eu me lembro, eu acho que só foi em uma reunião. Não vi ele não. O senhor José Aldemário? Não, eu nem conheço. Não conheço.
Com relação às obras de gasodutos, o senhor recorda, eu vou citar duas obras que são objeto dessa denúncia, se o senhor recordar. O gasoduto Urucu-Manaus, foi um trecho de Urucu-Manaus, né, o gasoduto. Olha, a CETAL não participava de propostas de gasoduto. Então, eu não sei dizer nada a respeito nem de Urucu, nem de qualquer Pilar, outro. Pojuca, o senhor não sabe dizer também? Também não. Nós não... A CETAL fez 2 gasodutos para a Petrobras já há muito tempo atrás e eu acho que a gente não se dava muito bem com gasoduto, a gente não fazia mais. Aliás, não fazemos até hoje. Sobre essas reuniões, elas aconteciam muitas vezes antes de se tornar pública a licitação da Petrobras, segundo o senhor informou, né? A gente, normalmente, o que acontece? A Petrobras publica quais os investimentos, naquele tempo ela tinha uma lista até de todos os investimentos que ela ia fazer nas refinarias, todas as obras. Então a gente discutia antes de acontecer. Por exemplo, a Repar foi discutida em 2006 e a gente acabou 2006, fim de 2006, e acabou, a gente entregou a proposta da Repar em 2008. Então a proposta às vezes levava um ano fazendo uma proposta. E havia contato por parte de alguns representantes que participavam dessas reuniões com os então diretores de abastecimento e serviços da Petrobras? Olha, isso eu li agora aí nessas coisas. Naquela época a gente não sabia que existia esse tipo de contato. A gente tinha, às vezes você tinha reunião com a diretoria da Petrobras, mas era reunião técnica. Eu mesmo tive muito poucas reuniões com os diretores, mas eu não saberia dizer se alguém lá da reunião ia ter contato com o diretor de alguma forma diferente. Sobre esses não assuntos, sabia. por exemplo? Não. A gente nunca, nas reuniões nunca se conversou sobre lista, nunca se falou sobre isso. A gente falava das obras e a obra que interessava a cada empresa. No âmbito do acordo de leniência, foram apresentadas algumas anotações que foram anexadas à denúncia. Eu posso mostrar ele, excelência. Evento 4, Evento 4, documento 43, são aqui essa folha? isso. Só essa folha ou os outros já também? Isso aqui também? Se ele puder identificar a grafia, né? Então vamos passar aqui essas grafias. Uma começa com 170407, depois 10 do 507, 17 do 9. Pode mostrar lá. Senhor Beth, pediria que o senhor olhasse atentamente se o senhor reconhece essas anotações. Não, a letra é minha, na verdade. Essas anotações foram feitas em que contexto, senhor Beth? Não entendi. Foram feitas na reunião? Eram anotações das reuniões, dessas reuniões das empreiteiras? Não, acho que não. O senhor pode, seguindo as folhas, tem uma folha que está grifada em amarelo, mais à frente. Pode ser. Essa Promimp aqui pode ser a reunião de coisa. Deixa eu falar mais sobre por gentileza. Pode ser que essa reunião aqui de 2007, aqui 18 de maio, Promimp, pode ser que tenha sido numa reunião dessas. Reunião 16 de maio. Reuniões? Às vezes eu tomava nota. E às vezes, porque eu saía da reunião e tinha que fazer um reporte pro Augusto Mendonça. Então às vezes eu tomava nota, mas
Agora aqui eu não sei se tem alguma coisa. O senhor pode seguir mais uma folha, por gentileza, senhor Bete? Pois não. Mais uma. É uma grifada em amarelo. Esta? Isso. Tem destacado em amarelo ali, eu gostaria que o senhor analisasse e ver se identifica essas anotações. Tá aqui, ficou definido. Queiroz Galvão e Iesa, HDT de diesel da Reduc. Deixa eu ter que falar mais alto, tá? Ficou definido, esse aqui eu sei o que é, que ficou definido que o HDT de diesel da Reduc a gente ia fazer em consórcio com a Queiroz Galvão e Iesa. Tá o valor da obra em mais ou menos 1,5 bilhão. Com a OAS, o HDT de diesel da Replan, valor em torno de 1 bilhão. Com o Mendiju no MPE, o offsite da Repar, valor fevereiro de 2008, 1.200.000. Com o Mendiju no MPE, o HDS de gasolina da Replan. Especificamente em relação a essas duas obras últimas que são objeto dessa denúncia, essas anotações elas foram feitas antes ou após a licitação? Foram feitas antes, né? Isso era uma divisão de obras, então, de preferências? Era uma divisão de preferências, isso. Que se concretizou. As de cima não concretizaram, só as de baixo, só as duas de baixo. Essas duas, então, de que a CETAL participa e é objeto dessa denúncia, isso, no consórcio CMMS e Interpar. Exato. Foram estabelecidas no âmbito do clube, da reunião das empreiteiras. Foi estabelecido na reunião. Essa letra é sua, não ficou clara? É sua, a letra é minha, sim, senhor. Foi feita nesse dia que está citado aí, essa anotação? Aqui está 17 de setembro, eu acho. Eu acho que sim. Tá certo. É isso, senhor. Assente a acusação, tem perguntas? Os defensores? Sem perguntas? Você conhece os outros? Tá, os acusados aqui, a Dira Salles, o senhor conhece? Não, senhor. O senhor Agenor, o senhor conhece? Conheço. Da OAS? Da OAS. O senhor já mencionou que esteve em alguma reunião? A gente tinha reunião porque a gente também fazia consórcio com a OAS em algumas obras. Mas dessas reuniões de ajuste de licitação? Excelência, eu acho que eu só vi o Agenor uma vez nessas reuniões. Não tenho muita certeza. Alberto Elísio Vilaça, o senhor também? Conheço. Esteve nessa reunião de ajuste? Sim. O senhor conheceu o senhor Alberto Chefe? Não. Ângelo Alves Mendes, o senhor já respondeu que não conhecia, Não né? conheço, não. O senhor Dário Teixeira Alves Júnior? Também não conheço. Francisco João Vacari Neto, o senhor conheceu? Não conheço. José Aldemário Pinheiro, Léo Pinheiro, o senhor disse que? Não conheço também não, nunca tive nenhuma reunião com ele. Lucélio Goss? Também não conheço. Mário Goss? Não conheço. Matheus Coutinho? Também não. Rogério Cunha, o senhor mencionou, né? Sim. Esteve em alguma dessas reuniões de ajuste? Poucas reuniões de 2011, na hora que estava acabando a... Mas reuniões relativas ao ajuste entre as empreiteiras? Reunião. Sérgio Cunha, o senhor mencionou que não conhece? Também não. Sônia Marisa Branco? Não conheço. Valdomiro de Oliveira? Também não conheço. O senhor Renato Duque, Paulo Costa e Pedro Barusco, o senhor conheceu? Conheci. Assim, eu acho que eu tive reunião com o Duque uma vez e com o Costa talvez uma ou duas, mas era reunião de visita normal para Petrobras. Foi feito referência a pagamento de propina? Não, jamais conversei desse item com eles. Para ficar claro aqui, não sei se ficou claro, esses ajustes entre as empreiteiras
Entre elas se definia uma vencedora de cada licitação, é isso? Sim. Basicamente isso. Desculpe, tem perguntas? Sim, apenas uma, excelência. Senhor Marcos Berti, boa tarde. Boa tarde. O senhor, no seu depoimento, informou que no ano de 2011 o grupo não andava bem e que um suposto regulamento não chegou nem a ser efetivamente aplicado. O senhor quer dizer que esse suposto grupo, o clube, ele não tinha mais efetividade nessas reuniões? Correto. Em 2011 tinha muito poucas obras da Petrobras e a Petrobras estava chamando para as concorrências 30 empresas. Então, realmente, o clube perdeu toda a efetividade em 2011. E encerrou as reuniões não tiveram mais a partir do final de 2011. Ok, sem mais perguntas. Alguém mais tem perguntas? Defesa de José Adelmário, Agenor Medeiros e Matheus Coutinho. Perguntar à testemunha, na verdade pedir para a testemunha descrever um pouco mais esse consórcio que teria sido formado entre a OAS e a empresa do depoente para as obras da Replan, tal como teria sido anotado naquele papel atribuído a Vossa Senhoria. Essa obra da Replan, era o HDT de diesel da Replan, nós tínhamos feito um acordo de trabalhar junto com a AES como parceiros, e nesse específico projeto da Replan, a OAS saiu antes da gente entregar a proposta, a OAS desistiu, e aí a gente entrou com a Odebrecht. Estou satisfeito, excelência. O senhor se recorda dessas reuniões de ajustes, alguma obra que foi atribuída a preferência à OAS? Não. Não teve nenhuma? Ou o senhor não se recorda? Não, eu não me recordo, não. E o senhor Maurício Godoy, ele foi com o senhor nessas reuniões? Ele começou aí as reuniões, acho que meados de 2010, no último trimestre de 2010 e até final de 2011. Mas ele substituiu o senhor ou ele ia com o senhor? Não, a gente ia juntos. Então é isso. Alguém mais tem perguntas? Então, encerrada a oitiva.